Oiê! Vamos para o 5º dia da semana do application e hoje a gente vai falar de uma aba polêmica que é a Horas com Criança e também a parte de referências. É uma das partes que você fica com mais dor de cabeça de como colocar suas horas, o que escrever, como contabilizar e eu vou explicar tudo bem direitinho aqui pra vocês. Pronto, nessa aba Child Care Experience, é como o nome já diz, a parte que você vai colocar toda a sua experiência com criança. Primeira coisa que você vai preencher é o que tem aqui. Please indicate if you have experience caring for the following and if you would be willing to care for them in the USA. Então, nessa parte, você tem que marcar duas coisas. Primeiro, se você tem ou não tem experiência nessa faixa etária. E depois, se você vai querer ou não querer trabalhar com essa faixa etária lá nos Estados Unidos. Porque você ter experiência não significa que você queira trabalhar. Tem gente que tem experiência com bebê, mas não quer trabalhar com bebê. E depois, se você já cuidou de 2 a mais crianças, e eu acredito que é ao mesmo tempo. E ele ainda tem o willing e não willing. Então, se você só quiser cuidar de uma criança, você tem que botar unwilling, mas isso vai fazer com que poucas famílias provavelmente cheguem até você, porque a maioria das famílias tem de 2 crianças a mais crianças. Então, a partir de 2 crianças, você quer cuidar, tipo, tudo bem, eu quero cuidar de 2 crianças, você coloca willing. E claro que quanto mais faixa etária assim você colocar, mais willings você tiver ali no seu application, maiores as chances de você ter muitas famílias no seu perfil. E uma coisa muito importante nessa parte é em relação às crianças especiais, porque se você não tiver experiência, você obrigatoriamente tem que colocar que você não pode, não quer trabalhar com crianças especiais nos Estados Unidos. Porque para você trabalhar com as crianças especiais, você tem que ter tido experiência. Então, no Special Needs, se você colocar yes, vai abrir uma outra parte que é para você indicar quais experiências que você já teve, né? Com que crianças especiais você já trabalhou. Então, por exemplo, se você marcar aqui, você vai ter que explicar depois embaixo como é que foi essa experiência de escrever tudo bem direitinho. Como é que era criança, o que você fazia, escrever tudo com o máximo de detalhes que você puder. Toda essa parte aqui de criança, é sempre bom você dar o maior tipo de informação que você puder para a família, porque essa é a parte que a família vai estar focando mais também, né? Como é que você cuidava das crianças. Então ali embaixo também, independente de você ter marcado ou não, se você já trabalhou com criança especial, ó, se eu botar aqui não, ainda vai ter essa aba que vai pedir pra você explicar todas as experiências que você teve com criança. Então, todas as faixas etárias que você tiver marcado yes, que você tem experiência, você vai ter que explicar aí qual foi essa experiência. E aí depois, previous experience, que tem Have you ever been issued a J1 visa for an au pair program to the US? Acredito que todo mundo que tá assistindo esse vídeo não, então bota não. Só vai botar sim se você já foi au pair. E Documented Child Care Experience. Então é aqui que você vai adicionar a experiência com criança. Então já tem outras coisas que você tem que preencher aqui, ó. Please select the type of Child Care Experience from the drop-down list. Então na lista você vai ter que dizer qual é o tipo de experiência dessa experiência específica que você vai adicionar agora. Então tem vários tipos. Eu vou explicar um pouquinho a diferença de alguma dessas partes. Tem Previous Au Pair Experience, se você já foi au pair. Aí tem Nanny ou Au Pair. Tem Babysitting. Qual é a diferença de Nanny para Babysitting? A Nanny é quem é babá mesmo, que é contratada pela família, normalmente para passar a semana toda com a criança. Ou então tem alguns dias específicos que já é contratada e todos esses dias você vai lá para casa de uma determinada família para cuidar das crianças. Já o Babysitting é quando é algo esporádico. Muitas vezes, por exemplo, você conhece um casal que tem um filho e aí esse casal, quando resolve sair de noite, liga pra você, pergunta se você pode ficar cuidando da criança, ou se você tem um vizinho que você faz esse extra às vezes, tipo, eu preciso sair, resolver alguma coisa, posso deixar meu filho aí? Então isso pode ser considerado babysitting. E aí depois tem Daycare Center, que é as creches. Caring for Younger Family Member, quando você cuida de alguém da sua família, primo, irmão, enfim. Camp Counselor, aqui no Brasil não tem tanto, mas é os acampamentos de férias. Tutoring Children, é mais quando você vai ensinar a dar aula particular para criança. Summer Activity Camps. Eu confesso que eu fico um pouco confusa nessa parte de Summer Activity Camps e Camp Counselor, qual seria a diferença dos dois. Mas o outro, obviamente, é o acampamento de verão, né? Eu acredito que as pessoas que fazem lá as atividades com as crianças, e o Camp Counselor eu acho que é quem supervisiona mais do que realmente está lá na ativa. Mas eu não tenho certeza disso, é bom você dar uma perguntadinha na agência depois. Youth or Church Club
O club é normalmente quem faz a evangelização com as crianças ou participa de voluntariado na igreja que envolve criança. Practical Child Care Training ou Work Placement. Eu não sei direito essa daí não, confesso. Mas, pra mim, é como se fosse um treinamento com criança. Não, eu confesso, desculpa, essa daí eu vou ficar devendo pra vocês. Outros teachers. Você já foi teacher, professor, nurse, enfermeira. I think please provide the name, sex, male or female, and age at start of care of each child you cared for. If there are more than 5 children, you can just write how many children you care for and their age range. Então, o que está dizendo aí, Mariana? Então aí é para você dizer qual é o nome da criança, se é menino ou menina, e qual foi a idade da criança quando você começou a cuidar dela. E aí é o seguinte, se você já foi professor, teacher, ou já trabalhou em gincana, enfim, coisas que tem muitas crianças, a partir de 5 crianças que você tenha cuidado ao mesmo tempo, você não precisa citar cada criança individualmente. Você pode só colocar, eu cuidei de crianças de 6 a 9 anos, por exemplo. Are you still caring for these children? Se você ainda estiver cuidando dessas crianças, você coloca sim. Se você não cuida mais, você coloca não. Então, what day did you start this specific experience? Qual foi a data que você começou essa experiência com a criança? Se você não lembra o dia exatamente, você inventa assim na sua cabeça uma noção. Aí, please list all of your duties, activities with the children. Você vai ter que escrever tudo o que você fazia com as crianças. Então, o máximo de detalhes que você puder dar, melhor. How frequently do you care for these children? Qual era a frequência que você cuidava dessas crianças? Todos os dias? Toda semana? De mês em mês? Todo final de semana? Você cuidava passando a noite, né? Overnight? School holidays, o período de férias. Occasionally, só de vez em quando. Calculate how many hours of children experience you have gained with these children. Para você calcular quantas horas você cuidou dessas crianças. Essa é a parte mais chatinha e mais subjetiva, eu diria, em alguns casos. Como você calcula isso? Eu vou ler o exemplo e vocês veem se é mais fácil para vocês. Cuidava de João 3 vezes por semana, 6 horas por dia, de janeiro de 2015 a agosto de 2018. Ou seja, 43 meses. Fez as contas e deu 43 meses. Então, a hora de cuidado vai ser 6, que é de 6 horas, vezes dias da semana. Ele já disse que era 3 vezes na semana. Então, 6 vezes 3. Semanas no mês. Um mês tem 4 semanas. Então, 6 vezes 3 vezes 4. E sabe que o mês foram 43 meses que trabalhou. Então, 6 vezes 3 vezes 4 vezes 43, aí vai dar 3.096 horas. If you're providing a written reference to support this experience, please enter the reference names in the box below. O que isso quer dizer? Que caso essa referência que você está cadastrando agora, e sim, gente, você vai ter que ficar cadastrando, tipo, experiência por experiência. Se você tem experiência com seus primos, cadastra tudo isso uma vez, salva, depois abre pra botar outra experiência. Bota a experiência na igreja, salva, abre e coloca a sua outra experiência. Então vai ser isso para cada tipo de experiência sua. Então, se essa experiência em específico for a sua experiência daquelas horas, né, que são as contabilizadas, é que você vai usar para alguém ligar lá na APA para confirmar que você tem experiência com crianças. Então, se for esse caso, aí você vai colocar aqui o nome da pessoa que eles vão contactar para confirmar as informações da referência. Teoricamente, era para ser só isso. Mas no meu caso, pelo menos na hora que eles corrigiram o meu application, eles pediram para eu colocar sempre o nome completo de todo mundo. Pronto, aí agora... Não... Agora até a luz acabou ali, meu Deus. Vou carregar essa luz enquanto essa barulheira. Pra quem não sabe, essa luzinha que eu uso, ela é uma micro luz, mas ela é super potente. Não tem a ring light, mas pelo menos eu tenho essa belezinha aqui que eu comprei na China e foi mega barato. Não viajei pra China, foi nesses sites mesmo. A iluminação agora vai ser um pouco diferente. Mas, vamos lá. Voltou? Parou? Muito bem, gente. Ai, não. Foi? Foi. Então, essa parte aqui foi a parte da experiência com criança. E como vocês viram aqui mesmo nesse Documented Child Care Experience, já tem uma ligação lá com referências. Então, vamos pular para a última aba. Então, aqui no References, você vai ver que já tem aqui até o recadinho, ó. You must add a minimum of 3 references. Você tem que obrigatoriamente colocar 3 referências. E aí pode ser 2 referências profissionais e 1 referência de caráter, ou o contrário, 2 referências de caráter e 1 experiência profissional.
Mas no total tem que ser 3 e tem que ter, né, tanto de caráter quanto profissional. E o que é essa experiência de caráter? De caráter é mais para falar sobre a sua personalidade, então pode ser um amigo mesmo para preencher isso para você, falar, eu acho que ela é uma pessoa tal, tal e tal e tal, ela age desse jeito, é algo mais simples. E a profissional é que tem que ser realmente com cuidado de criança. Então não, você não precisa ter mais de um tipo de experiência com criança. Claro que isso vai agregar ao seu application, mas, por exemplo, você pode fazer todas as suas horas na igreja. Não tem problema nenhum. E até porque você pode ter feito só as 200 horas de experiência, por exemplo, comprovada com a igreja, mas tô dando a igreja porque é um exemplo que eu acho que a maioria das meninas conseguem horas com a igreja. E aí você pode utilizar mais horas para melhorar o seu application com alguém da sua família mesmo, que vai ser uma experiência legal para você colocar e não vai ser comprovada, mas vai estar ali no seu application. Aí você tem aqui as duas opções. A de cima, que tem um pontinho de exclamação vermelho, vai ser a que eles vão ligar, que a Appia vai ligar para confirmar a sua experiência. Então, nesse caso, essa parte não pode ser ninguém da família. Mas aqui só está aparecendo Please Select. Por quê? Porque eu não cheguei a realmente cadastrar nenhuma opção ali quando a gente estava vendo as coisas de criança. Mas quando você cadastrar, eu cuidei de tal criança e tal, e salvou tudo bonitinho, aí já vai aparecer nessa parte aqui aquela informação que você cadastrou lá. Então você vai selecionar das horas que você cadastrou lá naquela outra aba, qual é a que você está querendo botar aqui. Por exemplo, vai ter especificado lá que foi das crianças que você trabalhou como professora. Aí você vai selecionar. Você vai colocar o primeiro nome da pessoa que eles vão ligar, né, para confirmar. E o last name, o sobrenome tem que ser o sobrenome completo, que isso foi algo que eles pediram para eu corrigir. E vocês colocam aí o e-mail. Aí tem um detalhe aqui importante. Nesse caso, é quando eles mandam o próprio e-mail para a pessoa responder pelo e-mail. Mas, se você já tiver ido coletar assinatura, porque, sim, você não precisa necessariamente levar o papel para a pessoa assinar e tudo mais. Eles podem responder apenas pelo e-mail todas as informações para confirmar a sua experiência lá, né? Mas caso você já tenha ido corrido atrás de assinar aquele papel, que normalmente a maioria das pessoas fazem isso, é só você pedir para a Appia ou para o seu agente para eles colocarem a opção aqui no seu application, para eles habilitarem a opção para você adicionar um documento. Porque agora, quando vocês estão olhando agora, não tem essa opção. Você só pode botar um nome e aí tem Request Reference, ou seja, você vai colocar para enviarem um e-mail solicitando para aquela pessoa responder. Mas acho mais prático, às vezes, você só pedir para eles abrirem outro botão aqui, que é para adicionar documento. E aí eles vão habilitar para você, já vai ficar aparecendo aqui, aí você aperta e coloca a foto daquele documento que tem das referências, que a referência mesmo já preencheu e já assinou. Eu acho que às vezes o papel facilita mais em termos do processo, porque pode ser que a pessoa demore para preencher ou esqueça, você pede para ir olhar o e-mail para preencher, a pessoa tá fazendo outra coisa e não faz. Enfim, ali com o papel você já vai atrás da pessoa, pede para a pessoa assinar ali rapidinho e você já consegue botar a foto e botar tudo. Então você vai fazer isso para as experiências obrigatórias. E a do caráter funciona do mesmo jeito, onde está o vermelhinho com ponto de exclamação é onde você vai adicionar a experiência que é obrigatória e no verdinho se você tiver alguma outra extra. Então no total de obrigatórias só são 3, tá bom? E aí é isso, essa foi a parte das horas com criança, sua experiência. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esteja ajudando vocês. E caso tenha ajudado, por favor, coloca aqui um comentário, porque eu gosto muito de receber os comentários de vocês. E também porque ajuda que chegue a outras pessoas para ajudar mais pessoas. Então, vamos todo mundo aqui se ajudar, esse mundo alteriano. E dá um like, compartilha para chegar a mais e mais pessoas, porque isso ajuda muito no algoritmo aqui do YouTube. Já ia esquecendo de avisar aqui, eu gravei outro vídeo todo em inglês para ler, que nem eu fiz da outra vez, ler o que eu escrevi sobre a minha experiência com as crianças, então pode ser que isso ajude você também na hora de escrever a sua. Se você tá curioso, aperta aí no vídeo que já tá aparecendo aqui na tela e vai lá para outro vídeo para assistir tudo em inglês. Tchau!